A gente pode ouvir umas breves reflexões enquanto a gente continua com o nosso objeto de meditação. Ontem foi a lua cheia do mês lunar de Magha Puja nos países budistas. Nessa ocasião, na época do Buda, sem nenhuma marcação prévia, um grande número de discípulos se reuniu para ouvir a regra monástica citada pelo próprio Buda. Todos eles monges iluminados. É uma data auspiciosa no sentido de que aquela assembleia, né, era composta toda de arahants. Né? Hoje em dia, mais de 1.200, se não me engano, eram 1.250. Hoje em dia, se achar mestres iluminados, é bem difícil conseguir reunir tudo isso. Nem 10% disso. Reunidos em convite prévio, né? Espontaneamente se reuniram lá naquele local. Todos eles iluminados. Nessa ocasião, o Buda deu o ensinamento dele, conhecido como Ovada Patimokkha, exortação do Patimokkha. Sempre quando tem recitação da regra monástica nos países budistas, né, nos mosteiros de floresta, né, geralmente nesse dia o abade, ou o monge mais sênior, dá uma palestra para os monges. Então, essa palestra depois do Patimokkha é bem padronizada até hoje. Essa foi dada pelo próprio Buda. Esse ensinamento dele, né, o Ovada Patimokkha, né, o ensinamento que todos os Budas dão, né, é um resumo, né. Porque todos eles eram iluminados, né, mas ele não precisava de nenhum ensinamento a mais, né, tinham terminado o seu trabalho espiritual. O Buda dá esse ensinamento, né, é o resumo, o núcleo do ensinamento de todos os Budas. Né. Evitar todo mal, praticar o bem ao máximo e purificar a mente. Esse é o ensinamento de todos os Budas. Esse é o mais conhecido. Tem uma parte abaixo disso, né? Continua. Sobre essa parte em si já tem muita coisa. Você vê, começa com evitar o mal. Hoje em dia a gente vê muitas ações das pessoas para cultivar o bem, para fazer boas ações, trabalhos sociais, mas evitar o mal é algo que não é muito popular. Né? Evitar o mal que vem das nossas ações, da nossa fala. Né? Antes do Buda incentivar a prática da bondade, ele incentiva que a gente evite o mal. Outra coisa importante é que o Buda fala de mal e bem, né? Para algumas pessoas mergulham no raciocínio, né? Vão afirmar que não, mal e bem não existem, né? São coisas relativas, né? Depende de cada um, né? Isso não existe. O Buda fala claramente que essas coisas existem, realmente. Pode não saber o que está fazendo, mas no fundo a mente sabe. Existe o mal e existe o bem. As coisas existem como experiência da mente. O efeito dessas coisas na mente também é muito diferente. É algo verificável no aqui e agora. Não precisa chamar o Buda para verificar, não. Olha para essa mente, né? Quando a gente faz alguma ação meio torta, né? Vê o efeito quando você faz uma ação correta. Praticar generosidade, praticar
caridade, praticar bondade, ajudar os outros, né? É algo muito bonito, muito belo, muito meritório, ajuda a proteger esse mundo e diminuir o caos desse mundo. Mas primeiro a gente tem que evitar o mal, né? Se a gente pratica o bem sem evitar o mal, né? Então a gente está jogando, é como se a gente estivesse acumulando um tesouro, né? Mas não trancando ele no cofre. Então, alguém vai entrar lá e vai roubar esse tesouro. E para os praticantes leigos, né, é falado sobre 5 preceitos. Os preceitos de treinamento, um treinamento básico de virtude do nível mais grosseiro, né? Evitar que ações mais extremas danifiquem a mente. Então, não destruir outros seres vivos intencionalmente. Não roubar, não tomar aquilo que não nos é dado. Não ter conduta sexual imprópria, né? Que vai pela definição. Ou evitar todo o mal como praticante leigo, né? A gente tem que ter pelo menos fazer isso. Se a gente não faz, a gente deve fazer menos. Treinar para fazer cada vez menos. São necessárias para fazer isso. Sei lá, vem um pernilongo, ele te pica, você fica com raiva, você vai lá e mata. A pernilongo tem que morrer, meu pai tem dengue, né? Mesmo quando não tinha dengue, né? Pernilongo é chato, né? Fica aí ele pica, daqui a pouco você balança assim, ele vem e pica em outro lugar, daqui a pouco ele vem e pica em outro lugar. É irritante. Mas você tem aí o treinamento para a gente ter Kant, né? Que é uma outra qualidade que o Buda incentiva, né? Essa resiliência. Ele consegue aguentar um pernilongo, né? Tipo, como a gente vai aguentar nossa mente, né? Tem problemas muito maiores. O pernilongo, tá bom, pode. Se quiser, passa repelente, né? Mas toma algum tipo de ação para não matar intencionalmente, né? Tipo, não se envolver. Passa repelente, pega ele numa caixa de plástico, né? Um pote de plástico e põe para fora da janela e abre lá de fora. Tem outras soluções, né? Barata a mesma coisa, né? Pega numa caixa de plástico, caixa de fora. Tem soluções. Rato, até no mosteiro tinha rato. A gente pegava aquelas ratoeiras gaiola, pega e leva na van da Pindapá, depois solta na estrada. Às vezes falta criatividade, né? Como resolver os problemas. Geralmente segue simplesmente o curso e não, tem que matar mesmo. O Buda é a primeira frase do ensinamento mais importante do Buda, né? Tipo, evitar todo mal. A gente não consegue, às vezes, seguir os preceitos. Né? Então, isso é algo muito importante.
Então, se a gente quer ter menos emoções negativas na nossa mente, a gente começa não jogando, enfiando mais coisas negativas na mente. Porque a mente natural não tem emoções negativas. A mente que tem emoções negativas é que ela está sendo alimentada com coisas negativas. Isso está sendo enfiado na mente, de algum lugar. A gente tem que ter sati, presença mental e sabedoria para detectar onde que a gente está enfiando isso na mente. Onde que a gente está enfiando lixo. Se a gente não enfia lixo na mente, não tem como sair lixo da mente. Está enfiando lixo em algum lugar. Isso pode ter certeza. Não veio do espaço, não veio simplesmente do karma do passado. A gente está enfiando em algum lugar, está alimentando esse ciclo. Então, evitar todo o mal é uma forma muito boa de praticar já. A gente tem que olhar para nossas ações, o que eu estou fazendo. Tem que ter presença mental. Ver um pernilongo, eu vejo a vontade de matar, mas eu vou lá e não mato. Vê a barata, eu vou lá e não mato. Eu pego ela numa pá de lixo e ponho para fora. Se ela voltar, eu faço de novo. Então, treinar a mente nesse sentido, de evitar todo o mal. E assim, você vê, impulsividade não ajuda nessas coisas. Então, assim, precisa ter presença mental para fazer isso. Precisa ter presença mental, precisa ter clareza do que está acontecendo, né? Presença do presente, né? A pessoa não precisa chegar ao ponto de ficar bêbada, né? Mas assim, qualquer nível de... Tanto que é proibido dirigir com qualquer nível de álcool no sangue, né? O que dizer de viver a nossa vida, né? Se a gente não tem sati para conter nossas ações, né? Como que uma xícara de... uma taça de vinho ou uma copa de cerveja não vai ter efeito na mente, né? Quando a gente quer ter presença mental e tomar cuidado com os hábitos de lixo que a gente está enfiando na mente, né? A gente tem que evitar ao máximo essas coisas que causam nebulosidade da mente. Senão, como é que a gente vai enxergar isso acontecendo? Quando o Lumpapê que veio aqui no ano passado, no retrasado, não lembro agora ao certo, foi retrasado. A palestra dele basicamente foi sobre 5 preceitos, né? Foi falando sobre, tipo, para ser budista tem que ter um padrão mínimo de qualidade, né? E esse padrão mínimo de qualidade é cumprir os 5 preceitos. Então, se a gente tem interesse pelo ensinamento do Buda, né? A gente comece a treinar seriamente nisso, né? Se a gente não treina ainda, que a gente comece a treinar nisso. E não é procurar um método mágico, uma meditação, um instrutor inspirador ou um lugar quieto e pacífico onde os passarinhos cantam o Dhamma. São coisas que às vezes tiram a gente da zona de conforto, né? Tipo, vou ter que aguentar um pernilongo me picando, vou ter que gastar meu tempo pegando uma caixa, levando e descendo no elevador, colocando esse pernilongo para fora. Mas que qualidades mentais estão sendo treinadas fazendo isso? Primeiro, presença mental, né? A gente está presente para poder pegar, conter a ação naquilo. Paciência, resiliência, meta. Quantas qualidades você está cultivando só de manter os preceitos? Eu não vejo os preceitos como, tipo, mandamentos para assustar as pessoas, né? São treinamentos para a mente, né? Mas é algo que a gente tem que levar a sério, né? Se a gente quiser ter progresso na prática, ter uma mente mais pacífica. Se a nossa mente não é pacífica, é porque a gente está enfiando lixo em algum lugar. A gente está fazendo isso, não é culpa de mais ninguém. A gente descobrir onde a gente está enfiando lixo e não enfiar mais, a mente vai ficar mais pacífica naturalmente, não precisa nem ter um método mágico de meditação. E aí tudo bem que a gente cultivar dos outros, né, que é bem querida pelos outros como um amigo, né? Tem esse bem-estar, né, de sentir que é uma pessoa que é agradável para os outros. Isso tem um efeito positivo na mente, isso ajuda a mente a ser saudável.
Então, a prática da bondade potencializa isso também. E purificar a mente, né? Remover as impurezas mentais, né? Começando as mais grosseiras, né? Tipo, a falta de sila, né? A falta de virtude, né? A dificuldade de seguir 5 preceitos. Em seguida, né, nesse ensinamento, o Buda fala, Kanti Paramatika, tipo, Kanti, resiliência, né? Essa resiliência que a gente usa como resiliência. Né? Alguns traduzem como paciência, eu acho meio inapropriado, no sentido de que paciência dá uma ideia muito passiva. A gente está aguardando no médico, ou aguardando alguém abrir a porta lá embaixo. Sendo paciente. Agora, Kant tem esse aspecto mais de, tipo, tolerar com sabedoria, né? Não tolerar, tipo, aguentando, no sentido, por exemplo, reclamando internamente. Essa capacidade de aguentar dificuldades e, por exemplo, né, está muito quente, né, não tem ar-condicionado. Né? Mudou, vou mudar, mas assim, se estiver muito quente eu vou meditar, se não estiver muito frio eu vou meditar. Se eu acordei cansado eu vou meditar. Isso é Kant. Por mais que você esteja, tipo, uma sensação desagradável, você vai lá e faz. Por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja com fome, você não dá bola para aquela sensação, você vai lá e faz, você tem disciplina. Você faz o que tem que ser feito. Isso é Kant, né? De aguentar. Ele fala que Kant é um supremo incinerador de impurezas mentais. Então, assim, uma qualidade muito útil, né, para ser cultivada. Às vezes as pessoas ficam presas no ensinamento, primeiro ensinamento do Buda, eles interpretam de forma distorcida, né, que tipo, não, né, que tipo, isso seria automortificação. Não, isso não é automortificação. Kant não é automortificação. Deu muita vontade de comer num fast food. Você está sozinho, não tem nenhuma desculpa, outra válida, tipo, não, você tem tempo para em casa comer uma comida saudável e tal, tem tempo disso, não tem comida em casa pronta, não vai ser um atraso muito grande. Você aguenta, não vou comer hoje nesse fast food. Você cante também, você não seguiu o desejo. Surgiu o desejo da mente, você não segue. Não dá bola. Você tem essa capacidade de aguentar esse desejo e redirecionar a mente. Os impulsos vêm e não seguem. Isso é possível com o Kant. Alguém fala algo grosseiro pra gente, a gente tem Kant, a gente não retruca. A gente fica em silêncio, ou simplesmente não responde. Isso é Kant também. Então, Kant é uma qualidade muito boa. Né? O Buda fala que é um supremo incinerador de impurezas. Então, para a gente purificar essa mente, a gente precisa ter Kant. Para ter sila também tem que ter Kant, né? Você vê, surge raiva do mosquito, surge raiva da barata. Né? A gente tem lá e tem Kant. A gente dá arranja uma outra solução mais hábil para o assunto. Não lembro o restante, se eu não de memória. Acho que ele não colocou. Tudo bem. O coração do Buda Sasana, 74. Evitar todo mal, praticar ao máximo o bem, purificar sua própria mente. Esse é todos os Budas. Resiliência é a prática mais excelente para queimar as impurezas mentais. Nibbana é o mais elevado, dizem os Budas. Aquele que agride não é um renunciante, aquele que perturba não pode ser chamado de monge. Não insultar, não agredir, viver de acordo com as regras do Vinaya, ter moderação ao se alimentar, viver em reclusão, dedicar-se ao cultivo da mente superior. Esse é o ensinamento de todos os Budas. Curioso que, você vê, um ensinamento resumido do coração do ensinamento do Buda,
O Buda fala de comida, né? Você vê, ter moderação ao se alimentar, né? Hoje em dia não precisa de ir muito longe para ver que as pessoas não conseguem ter dificuldade com isso, né? Você vê, ó, o que você, essa questão de não ter moderação ao comer vai refletir na mente também. Então, assim, como que as coisas são conectadas, né? Algumas coisas que são mais para monge, né? Tipo, aquele que agride não é um renunciante, aquele que perturba não pode ser chamado de monge. Não insultar, não agredir, sabe? Para não insultar, não agredir, precisa ter cante, né? Precisa aguentar, né? Viver em reclusão, né? Tipo, ter aí é uma coisa dos monges, né? Como leigo é mais difícil, assim. É bom ter um lugar privativo, que é um quarto que a gente pode fechar quando a gente tem alguma questão para lidar, a gente pode fechar a porta, a gente tem um local recluso para a gente lidar com as nossas questões, né? Para poder praticar. Isso também ajuda. Mas do ponto de vista prático, né? Então, me focaria hoje seriam esses 3 pontos, né? Evitar tudo mal, praticar o máximo do bem, purificar a mente e cante, né? Resiliência. Então, assim, se a nossa prática está travada em alguma coisa, né? Olhe para esses 3 aspectos. O que eu posso fazer para melhorar nesses 3 aspectos? E o resto vem por conta própria. Não é questão de método de meditação mágica, não é tipo de ir num lugar perfeito, não é questão de tipo, quando eu estiver aposentado eu vou conseguir fazer isso, quando meu filho estiver grande, quando o divórcio ter terminado, quando... Não. Tipo, vamos olhar o que a gente pode melhorar nessas 3 coisas, né? Em termos de sila, em termos de cultivo de bondade, em termos de kanti. Como que a gente pode treinar essa mente? Outra coisa com relação a kanti, né? A questão do acordar, né? Quem aqui nunca usou a função da soneca, né? Os mestres da tradição de floresta disciplina ao acordar. Não importa se estiver sentindo, não, eu não acordei bem, não acordei pleno, rejuvenescido, plenamente perfeito. Não é nem sempre a gente acorda, sempre a gente acorda. Lava o rosto, anda um pouco em meditação, depois olha de novo. Às vezes 10 minutos de meditação, sumiu tudo aqui. Era só um lodo mental. Se você tivesse seguido, você ia estar dormindo mais 1 hora, 2 horas, você atrasa o seu dia, atrasa as coisas, a mente fica mal porque você não teve tempo de fazer o cântico da manhã, simplesmente porque você apertou um botão de soneca. 1, 2, 3 vezes. E a mente vira um inferno pro resto do dia. Então toma cuidado, essa função é mais perigosa do que parece. Você vê, é mais sobre mudar hábitos do nosso dia a dia, né? Nem sobre vir aqui no domingo e apertar um botão da paz. A gente pratica essas coisas durante a semana, depois no final de semana é a continuação, a mente vai estar na direção correta. E rede social, né? Tipo, tomar cuidado, né? A mente é muito arrastada por isso. A gente vive dentro do Instagram, né? Tipo, qualquer intervalinho, em vez de fazer budô, a gente está no Instagram. Qualquer intervalinho, a gente está no Facebook. Qualquer intervalinho, a gente está vendo os likes, quem deixou de seguir, quem não deixou de seguir. Aí não tem como a mente não ficar tensa com emoções negativas depois. Você vê, isso também intoxica a mente, né? Tipo, o Adhyana brincava, né? O quinto preceito tinha que ser estendido, né? Não só para evitar o álcool, drogas e outros intoxicantes que não causam nebulosidade também, mas tinha que, tipo, incluir Facebook, Instagram e coisas do tipo. Porque a mente fica bêbada nessas coisas. As pessoas ficam bêbadas nisso. Você vê lá, você chega no metrô, tá todo mundo assim, né? Tipo, você quer fugir da realidade, tá bêbado naquilo. Absurda naquilo. Fugindo da própria vida.
Então, tomar cuidado com essas coisas. Se a gente fizer só isso, né, mudar esses hábitos, né, já vai melhorar muita coisa. Não é questão de achar uma técnica mágica, lugar perfeito, lugar silencioso. É treinar com o que a gente tem, né? Você vê. Vim aqui já tem que ter cante, né? Tem que subir 5 andares de escada. Tem que aguentar uma rua barulhenta. Mas você vê, tipo, quem foi antes antes do Moceiro estar disponível no Brasil, né? Tipo, as pessoas interessadas tinham que ir na Tailândia, né? Tipo, eu também fui pra Tailândia atrás do Dama, né? Então, assim, se não consegue pegar um ônibus e vir num centro de Dharma, né? Não está muito esforçado em buscar o Dharma. Tem gente que vai do outro lado do mundo buscar. Então não é porque não está disponível na nossa porta de casa que a gente se acomoda, né? A gente vai e luta, a gente tem cândido, a gente acorda mais cedo. A gente tem que acordar mais cedo para vir, a gente tem que acordar mais cedo para se deslocar, mas a gente vem, porque a gente vê que traz benefício para a mente. Então você vê, mudança de hábitos. Eu acho que o Dharma é mais sobre mudança de hábitos. A gente faz isso, a meditação depois é pacífica. Não tem como ser diferente. Então fica esse convite, essas reflexões para a gente tentar implementar na nossa vida. Né? Pontos a gente pode melhorar a nossa mente e cada vez mais radiante, brilhante, com menos sofrimento.